Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 29 de julho de 2025, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Missionários da Luz. Vamos envolver a nossa irmã Claudinha, que irá fazer nossa prece de gratidão, e ela já aproveita para fazer a recapitulação do nosso último estudo. Vamos orar? Amigo Jesus, estamos de volta. Estar perto de Ti, Mestre, é um convite, é um desejo, é uma saudade, mas é um convite, Mestre, para que possamos repensar, que possamos recalcular a nossa rota nesse planeta, que nós possamos recalcular a nossa jornada nessa terra, que nós possamos recalcular os nossos sentimentos, Senhor, e a cada encontro renovar, Senhor, o que nos traz toda semana para te encontrar nos estudos, nos ensinamentos, nas histórias que amorosamente nossos irmãos do plano espiritual compartilham. Estar aqui, Senhor, é estar perto de Ti. E que possamos, Senhor, fortalecer para que essa presença, essa companhia que nós pedimos, que nós precisamos, ela aconteça não apenas aqui na casa, não apenas durante o estudo, que nós possamos, Senhor, levar a Tua essência, o Teu amor, a Tua misericórdia, a Tua paz, a Tua palavra, o Teu exemplo, para cada momento da nossa vida. É o que buscamos, é o que lutamos, a despeito da nossa rebeldia, que nos mantém há milênios em luta, numa luta que é contra nós mesmos, as nossas mais intenções. Que nós possamos, Senhor, aproveitar esse espaço amoroso, esse espaço potente de conhecimento para transformar, recalcular, fazer diferente. Desenvolve, Mestre, no Teu amor, que nós possamos ter um bom estudo e que Ele, Senhor, envolva o nosso coração e a nossa mente para a mudança, para a transformação. Fica conosco, Jesus, por sempre, que assim seja. E aí, Claudinha, conta pra gente como foi nosso último estudo. Então, no estudo anterior, nós vimos o início do trabalho que seria a reunião de comunicação com Marinho, né? Que envolvia Marinho. Né? O André, ele descreve Alexandre ali muito próximo de Otávia, né? Envolvendo Otávia, que é a médium que vai participar dessa comunicação, e envolve Otávia em recursos magnéticos muito potentes, muito grandes. O que ele fala? Que quando há, no que diz respeito ao intercâmbio junto a desencarnados esclarecidos, amorosos, numa condição muito mais tranquila, era necessário sim auxílio do plano espiritual sempre. E quando o trabalho se dava com uma condição tão dolorosa, né, de tanto sofrimento como é a situação de Marinho, esse auxílio deveria ser muito maior. Por isso a presença dele ali muito próximo de Otávio. Né? Em minutos, Marinho já se apresenta incorporado, né, sob forte excitação, ele está muito excitado. E Otávia, André descreve que ela parecia um tanto confusa por estar envolvida naqueles fluidos de Marinho, de desequilíbrio, né, de sofrimento, de angústia. E ela não aparentava aquela mesma lucidez, aquela mesma tranquilidade da comunicação que a gente viu no capítulo anterior, que foi com Dionísio. Era um processo diferente, eram irmãos diferentes, situações diferentes. E aí Alexandre, André descreve que ele passa a atuar na inspiração do dialogador, ele está ali muito próximo, muito junto do colaborador encarnado. Ele está falando do dialogador, de quem está encarnado, que dirige a reunião, enquanto um outro instrutor, um outro trabalhador, ele, de condição hierárquica mais elevada,
fica ali junto com a Otávia, dando o suporte que ela precisava para aquela comunicação. Enquanto isso, André descreve que vários trabalhadores, ajudantes, né, eles recolhiam o que eles chamam de forças mentais que eram emitidas pelos irmãos que estavam presentes ali na reunião. E nesse momento André pergunta, né, a um dos trabalhadores sobre aquele material, né, do que se tratava, né, que estava sendo recolhido. E aí o trabalhador diz a ele que aquilo representava um recurso plástico muito vigoroso para que os benfeitores do plano espiritual eles pudessem se fazer visíveis naquela reunião. Aos irmãos que estavam numa condição de perturbação e aflição e que não conseguiriam enxergar os trabalhadores se não fosse esse recurso que eles recolhiam. E eles não enxergavam, ou que eram utilizados para que eles materializassem imagens, quadros, algum tipo de informação que ajudasse naquelas almas no sofrimento, que trouxesse alguma serenidade, alguma lembrança, algo que mantivesse eles em equilíbrio, né? E André diz que compreende, né, o esclarecimento sobre a materialização, que a mesma tarefa, né, que é feita para os irmãos encarnados, e a mesma tarefa ser levada aos companheiros desencarnados, só que esses numa condição inferior. Ele entende isso, ele se sente esclarecido. E aí ele concentra a atenção dele na conversa entre Marinho, que está incorporado, né, e o interlocutor. E Marinho, ele está assim muito... Ele se sente em desespero, ele verbaliza isso, ele está em rebeldia com o interlocutor, né? A conversa não é simples para Marinho, e sob a inspiração de Alexandre, o interlocutor ele fala para Marinho da superioridade do evangelho que é vivido, né, que é experienciado, né, que faz parte do caminhar da pessoa no planeta, e o evangelho que é apenas interpretado, o evangelho que é só estudado, mas que não faz parte da vida daquela pessoa, né? E aí Alexandre chama um dos trabalhadores que manipulavam esses fluidos, né, e as forças, né, recolhidas no ambiente, e recomenda que a mãe de Marinho seja ajudada com esse material que é recolhido para que ela possa se tornar visível ao filho, que até então ele não sabia, não conseguia enxergar a mãe, né? Aí ele aplica passes, né, magnéticos. Ela aplica passes magnéticos na região dos olhos, né, na parte visual, para que ele consiga, né, enxergar. E ela é assim, são dois movimentos, né? Ela, a mãe, né, num movimento de uma vibração para poder entrar numa situação em regiões de energia mais grosseiras, porque ela vem para poder encontrá-lo. E ele eleva a percepção dele assim, no nível mais alto para que ele possa, e para que esse encontro pudesse acontecer assim, né? E aí hoje nós vamos ver como é que vai se dar esse encontro da mãe e Maria. Já estou curiosa. Então vamos ver. Voltou Alexandre, então estamos todos na reunião mediúnica. Isso tudo está acontecendo dentro de uma sociedade espírita, tá bom? Voltou Alexandre a fixar-se ao lado do dirigente e, com surpresa, porque é o Alexandre que está intuindo o dialogador, né, o dirigente. Surpresa, ouvi que o amigo encarnado desafiava o exasperado, ou seja, o irritado comunicante, agindo francamente por intuição com a sua voz quente de sinceridade no ministério do amor fraternal. Exclamava o doutrinador comoventemente. Observe em volta de si, meu irmão. Reconhece quem se encontra ao seu lado? Foi então que o sacerdote lançou um grito terrível. Disse ele, alarmado de dor e vergonha. Minha mãe. Disse a genitora emocionada, abraçando. Por que não render-se ao amor de nosso Pai Celeste, meu filho? Chega de vãs discussões e de contendas intelectuais. Marinho, a porta de nossas ilusões terrenas
cerrou-se com nossos olhos físicos. Não transfira para cá nossos velhos enganos, atenda-me. Não se revolte mais, humilhe-se diante da verdade. Não me faça sofrer por mais tempo. Os encarnados presentes viam tão somente o corpo de Otávia, dominado pelo sacerdote que lhes era invisível. Os trabalhadores encarnados estavam vendo quem? A médium em transe, Otávia. E o corpo do Marinho era invisível para os trabalhadores encarnados. Então, quem já participou de reunião mediúnica sabe, entende melhor o que eu estou fazendo. Então, o espírito aqui se acopla ao corpo perispiritual. Eu, como médium, estou ali falando, estou me contorcendo, estou ali. Então, vocês estão vendo a médium, mas é o espírito que está se comunicando. Então, os trabalhadores encarnados da reunião estão vendo a Otávia, dominado pelo sacerdote que lhes era invisível. O corpo da Otávia estava dominado pelo sacerdote que lhe era invisível. Quase arrebentasse de soluços atrozes, mas nós víamos além. Então, os encarnados viam a Otávia chorando olha como ele diz, quase arrebentasse de soluços atrozes. Nesse caso aqui, a mãe não está se comunicando através de nenhum médium. Sim. Nesse caso, essa mãe está conversando direto com esse espírito, né, que ele agora consegue enxergá-la. Mas o médium, o espírito, como é o nome do espírito? Marinho, ele está incorporado na médium. Então, quando ele fala aqui, minha mãe, todos os trabalhadores encarnados estão ouvindo. Ok? Agora, o diálogo da mãe com ele é aquele momento que os trabalhadores ficam em silêncio. Porque sabe, inclusive o dialogador, porque ele sabe que está acontecendo alguma coisa. Entendeu? Vou compartilhar uma experiência de uma comunicação, um espírito muito perverso mesmo, mas muito perverso, né? E ele dizia assim, e essa professorinha abusada? Era eu. Atrevida. Pois eu adoro ver ela entrar com essa expressão de dor. Cadê o sorriso largo? É assim que a gente recebe, né? O trabalho do Cristo é isso. Mas o trabalho da espiritualidade foi tão lindo, impressionante, que depois ele chorava convulsivamente dizendo, eu não aguento mais fazer o mal, porque o mal cansa. Por isso que a espiritualidade o levou. E ele chorava convulsivamente, mas chorar assim no médio babá, como diz, né? E a mãezinha dele apareceu. Aí pronto. Foi bem parecido com isso aqui. Então, quem está na reunião mediúnica, que olha, vê o médium ali se contorcer, chorar, né? Mas ali existe toda uma história. Então, o mal, ele cansa. Chega uma hora que cansa. E aí você vai dizer, mas tia, a senhora está fazendo bem, Deus permite. Acabamos de estudar no livro dos Espíritos. Ele permite, se Jesus foi crucificado. Por que a gente não pode receber uma investida? É através dessas investidas que a gente se fortalece. Porque falar do Evangelho, falar de Jesus, falar do amor, quando tudo está bem, é a coisa mais fácil do mundo. Mas vamos falar de Evangelho, vamos falar de perseverança, vamos falar de amor com espinho na carne. Aí é outra coisa. Então a gente precisa ser levado à prova. Porque é aí que a gente se fortalece. Então, os encarnados, quase arrebentasse o médio de soluços atrozes, mas nós víamos além, diz André Luiz. A nobre senhora desencarnada postou-se ao lado do filho e começou a beijá-lo em lágrimas de reconhecimento e amor. Pranto copioso identificava. Então, ou seja, os encarnados olhavam e via a média chorar. Mas, como diz André, nós estamos vendo muito mais. Nós estamos vendo a mãezinha acarinhá-lo e beijá-lo. Daí entender o soluço constante. Porque, meus irmãos, quando se vê mãe, mexe. Principalmente esses irmãos que estão muito tempo afastados.
do bem. Porque é como se fosse, poxa, mãe, me perdoa, olha, eu estou fazendo besteira. Sabe, é o menino, né? Pô, mãe, me perdoa, estou fazendo besteira. Por isso que eu digo, oremos uns pelos outros. Gente, orem pela tia. Porque a gente não tem noção, nós não temos noção do trabalho que realizamos. Nós não sabemos o alcance e nós não sabemos o trabalho que a espiritualidade faz para trazer cada pessoa para achar, por uma coincidência da coincidência, um estudo que cala fundo naquela pessoa. Não é verdade? Então, fazemos parte, somos esse ser coletivo. Todo o trabalho do Cristo, ele é muito coletivo. Ele é coletivo. Vamos ver, então, de reconhecimento e amor. Pranto copioso identificava-os, tanto ele quanto a médium, né? O espírito e a médium ali, os dois chorando, porque a médium estava em transe. Cobrando forças novas, a genitora continuou. Perdoe-me, filho querido, se em outra época induzi seu coração à responsabilidade eclesiástica, modificando o curso de suas tendências. Suas lutas de agora atingem minha alma angustiada. Seja forte, Marinho, e ajude-me. Desvencilha-te dos maus companheiros. Não vale rebelar-se. Nunca fugiremos à lei do eterno. Onde você estiver, a voz divina se fará ouvir no hino da consciência. Porque lembra que foi a mãe que foi responsável e insistiu para que ele se tornasse um sacerdote, certo, Claudinha? Então, por isso essa responsabilidade dela. Por isso essa não desistência, porque ela contribuiu, ou seja, ela é coparticipante, né? O trabalho era de filosofia espiritualista e ela vai e empurra o filho para o sacerdócio. Olha a confusão que deu, né? Vamos lá. Aí diz assim, nesse momento, observei que o sacerdote recordou instintivamente os amigos, tocado de profundo receio. Agora que reencontrava a mãezinha carinhosa e devotada a Deus, que sentia a vibração confortadora do ambiente de fraternidade e fé, sentia medo de regressar ao convívio dos colegas endurecidos no mal. Eu disse assim, meu Deus, eu vou largar tudo e os meus colegas lá? Será que eles vão vir atrás de mim? Porque, afinal de contas, eles são um grupo, né? Apertou a destra materna, ali a mão direita da mãezinha, confiante, e perguntou. Ó minha mãe, posso acompanhá-la para sempre? A entidade amorável contemplou com redobrado amor, através do véu do pranto, e respondeu. Por enquanto não, meu filho. Poderá você distanciar-se do desequilíbrio nesse momento, quebrar todos os elos que o prendem às zonas inferiores, abandonando-as de vez. Entretanto, há que transformar sua condição vibratória por meio da renovação íntima para o bem, mediante a qual é possível nossa reunião em breve no lar divino. Não tenha receio, porém. Providenciaremos todos os recursos necessários à sua vida nova, desde que você modifique sinceramente os propósitos espirituais. Dê-nos a boa vontade fiel e Jesus nos auxiliará quanto ao resto. Temos aqui um desvelado amigo que nos prestará sua valiosa colaboração. Refiro-me a Necésio, o bom irmão que o trouxe ao nosso encontro. Ele colocará à sua disposição os recursos precisos à conduta diferente. A princípio, Marinho, você experimentará dificuldades e dissabores. Será assediado pelos antigos companheiros que se converterão em adversários, mas, sem a luta que facilita a aquisição dos valores reais, não aprenderemos onde se encontra o nosso verdadeiro lugar na obra de Deus.
Aqui nessa fala dela tem 2 pontos que nós gostaríamos de comentar. Quando ela diz assim, olha, por enquanto não, meu filho, porque qual é a ideia dele? Ó, mamãe, posso acompanhá-la para sempre? Ele já quer seguir, porque ele está com medo dos parceiros que poderão vir tirar desforra com ele, né? Então, por enquanto não, meu filho, poderá você distanciar-se do desequilíbrio neste momento, quebrar todos os elos que o prendem às zonas inferiores, que por mais que ele fez aqui todo esse transe dele, de choro, de arrependimento, não resolveu, não mudou ainda o mundo íntimo dele. Neste momento, quebrar todos os elos que o prendem às zonas inferiores, abandonando-as de vez. Entretanto, há que transformar a sua condição vibratória por meio da renovação íntima para o bem, mediante a qual é possível nossa reunião em breve no lar divino. Ou seja, terá que trabalhar. Junto com a mamãe não vai dar para ficar. Não é assim. Mas é melhor do que o inferno eterno. Então você está vendo aqui uma mãe sofrendo porque um filho insistia no mal. Há 10 anos ela está tentando salvar. Mas olha a alegria dessa mãe, sabendo que esse filho poderá ser resgatado. Agora imagina um inferno eterno. Tem como uma mãe viver no céu sabendo que um filho se debate nas chamas do inferno? Não tem, meus irmãos. Outro ponto também, ele diz, temos aqui um desvelado amigo que nos prestará a sua valiosa colaboração, que é quem? Necésio. A quem era Necésio que conversava com ele, foi Necésio que o trouxe, exatamente, conseguia vê-lo, com Necésio que ele vai trabalhar. A princípio, Marinho, você experimentará dificuldade de sabores. Será assediado pelos antigos companheiros que se converterão em adversários. Será assediado. Que é isso que a gente tem que entender. Quando nós estamos do lado oposto, nós temos parceiros. E quando a gente decide mudar de lado, a investida será grande. Porque eles não querem perder esse parceiro. Isso para tudo. Para tudo. Para tudo. Isso serve para bebida, cigarro, droga, sexo, maledicência. Tudo que tu possas imaginar, a gente tem parceiro. E quando você começa a se afastar disso, aí eles vêm fazer uma investida muito grande. Mas perder esse parceiro, perder esse instrumento, de jeito nenhum. Vou invertir. Mas sem a luta, olha só, a princípio, Marinho, você experimentará dificuldades, sabores, será assediado pelos antigos companheiros que se converterão em adversários, mas, porém, entretanto, todavia, sem a luta que facilita a aquisição dos valores reais, não aprenderemos onde se encontra o nosso verdadeiro lugar na obra de Deus. Então, para eu entender o meu lugar na obra de Deus, eu preciso de luta para eu adquirir valores. É luta, gente. E essa luta é uma luta íntima. Nossa maior luta, a gente sabe, gente, é contra as nossas mazelas. Que está dentro da gente. Que a gente reluta e não muda. Né? A gente tem maior dificuldade. A gente é tão apaixonado pela personalidade que criamos, que a gente acha que a melhor escolha do mundo é essa personalidade. E a gente insiste em conduzi-la, mesmo sabendo que está tudo errado. Ela precisa ser ajustada. O filho infortunado prometeu-lhe a transformação imprescindível. Depois de encorajá-lo com ponderada ternura, a devotada senhora deixou-o entregue aos cuidados de Necésio, que, prazerosamente, recebeu a missão de encaminhá-lo na esfera dos deveres novos. Após despedir-se da mãezinha abnegada, que voltou à nossa companhia, o sacerdote conversou ainda por alguns minutos com o dirigente encarnado da reunião, surpreendendo-o com a mudança brusca. Olha só, olha aqui. Após despedir-se da mãezinha abnegada, que voltou à nossa companhia, porque ela estava ali ao lado do sacerdote, do filho Marinho,
O sacerdote conversou ainda por alguns minutos com o dirigente encarnado da reunião. Então, quando ele estava soluçando, que a médium também estava ali soluçando, o dirigente estava em silêncio. Depois que passou esse soluço, que agora a gente entende por que ele estava soluçando, porque ele estava tendo uma conversa com quem? Com a mãezinha, e obviamente quando ele falava, a médium exteriorizava, logo o grupo entendeu que ele estava conversando com a mãezinha. E aí ele diz, o sacerdote conversou ainda por alguns minutos com o dirigente encarnado, depois que a mãezinha saiu, surpreendendo-o com a mudança brusca. Então, o próprio dirigente se surpreendeu com a mudança que aconteceu com o Marinho, que estava se comunicando. Fora obtida, de fato, uma dádiva do Senhor. A dedicação maternal produzira salutares efeitos naquele coração exasperado e desiludido. Marinho não poderia ser arrebatado das sombras para a luz somente em virtude da amorosa cooperação de nosso plano, mas recebeu nosso auxílio fraterno e utilizaria os elementos novos para colocar-se a caminho da vida mais alto. Então, esse trabalho, quem que vai ter que fazer? Marinho. Ele recebeu um atendimento, ele recebeu um socorro, mas ele agora tem que conquistar o espaço dele através da mudança vibracional. Ele não tem como ir para uma outra colônia por conta da sua condição vibracional. Ele não conseguiria estar num lugar desse. É como se fosse, gente, ele não conseguiria, eu vou usar um termo aqui, vou me atrever. Se a mãe levasse, ele não conseguiria enxergar, porque ele não está na mesma condição vibracional. Então, é uma lei isso. Não é uma questão só de, eu vou levar, você vai levar, você não vai enxergar nada, você não vai ver nada, você não consegue adentrar nessa colônia. Adentrar não é que tem um portão, ele não conseguirá ver. Ele não conseguirá estar. Outra vibração. É igual a gente aqui, nós estamos encarnados, mas nós temos irmão desencarnado. Eles nos enxergam, mas nós não enxergamos. E estamos no mesmo espaço. Todos os espíritos desencarnados nos enxergam. Sim, porque nós estamos numa vibração mais densa do que eles. Mais densa. Nós estamos encarnados. Eles nos enxergam. Agora, entre eles é que nem sempre eles enxergam. Agora a gente viveu aqui. Marinho enxergou a mãe? Os dois são espírito? São. Tudinho. Agora é aquilo. Quem é que vai me ver? Primeiro é quem está perto. Quem gosta. São os meus parceiros. Um espírito nobre, ele não vai se submeter a estar no voyeurismo, né? Que é uma patologia. É essa doença de você querer estar vendo a vida alheia. Esse povo que fica nesses programas... Esses programas, esses que expõem a vida das pessoas ali, né? Oi? Não, esses reality show, que dizem, hoje tudo tem que falar inglês, eu acho isso um absurdo. Mas esses programas que colocam as pessoas ali, que aquilo não é um show, que é uma exposição, e coloca as pessoas ali, quantas pessoas não param para estar olhando a intimidade do outro ali, vendo que está... Isso é voyeurismo. E isso é o quê? Uma patologia. A pessoa sente prazer em estar vendo a vida alheia. Posso aqui entender de que ele foi para algum ponto de socorro, né? Retirado. Mas quem que está acompanhando ele? Necésio. A mãe confiou o Marinho ao seu Necésio. É o Necésio que vai acompanhá-lo nesse trabalho. Bora lá. Depois de encorajá-lo com ponderada ternura, a devotada senhora deixou entregue aos cuidados de quem? Repetindo, que prazerosamente recebeu a missão de encaminhá-lo na esfera dos deveres novos. Marinho não poderia ser arrebatado das sombras para a luz, repetindo, somente em virtude de amorosa cooperação de nosso plano, mas ele recebeu o nosso auxílio o quê? Fraterno, porque a luta dele vai ser o quê agora? O quê? Íntima. Reconheci, admirando...
mas recebeu nosso auxílio fraterno e utilizaria os elementos novos para colocar-se a caminho da vida mais alta. Já tínhamos lido. Reconheci, admirando a justiça do Pai, que a genitora dedicada não poderia entregar-lhe a colheita de luz que lhe era própria. Lembra da parábola das 10 virgens? Cada um tem que ter seu azeite. O azeite da mãe, ela não tem como passar para ele, não. Ele tem que buscar. Então, a luz, eu não tenho como passar. Conquista moral, ela é intransferível. Então, sabendo disso, como é que eu estou educando meus filhos? Então, você vê que a situação dessa mãe é resultado da falha da educação. Então, nós como mães, como pais, nós temos que pensar. Meu Deus, se meu filho desencarnar hoje, se minha filha desencarnar hoje, vai para onde? Que bem que esse meu filho faz, que essa minha filha faz? É um ser egocêntrico? Eu ensinei alguma coisa para esse menino, para essa menina? Ele está fazendo as pegadas do Cristo? Não. Vai para onde? A gente já sabe. Mas a gente não quer pensar nisso. Eu ensino meu filho, a minha filha a fazer o bem, a fazer a caridade. Então vai dar nisso. Vamos sofrer as consequências. Vai sofrer no mundo espiritual e nós, como pais, iremos sofrer também. Não é só uma literatura que a gente está lendo. A gente está lendo uma revelação autêntica. E aí? Se o seu filho, se a sua filha desencarnar hoje, vai para onde? A gente consegue fazer essa avaliação, não consegue? Então que possamos já nos preparar. Que possamos nos preparar. Porque nós também vamos desencarnar e vamos nos deparar com essa situação no mundo espiritual. É um choque a gente ouvir isso, eu sei. Mas a gente não quer pensar. Não quer pensar. Fornecia-lhe valiosas sementes para que ele as cultivasse como bom lavrador. Outros grupos, procedentes de outras regiões, traziam seus tutelados para a doutrinação. Está vendo? Outros grupos, são várias comunicações, outros grupos estão trazendo. Olha que trabalho belíssimo da reunião mediúnica. Por isso que a tia fala com tanta seriedade, sabe? O respeito, a preparação, a assiduidade, comprometimento, o amor do trabalhador, o conhecimento, sabe? Tudo isso é muito importante. A reunião mediúnica é um centro cirúrgico, que se não houver asepsia adequada, asepsia mental, asepsia moral, estraga tudo. Outros grupos procedentes de outras regiões traziam seus tutelados para a doutrinação, de acordo com o programa de serviço estabelecido previamente. De acordo com o programa de serviço estabelecido previamente. Então, reunião mediúnica não é de improviso. Não existe aquilo do médium estar passando, ei, fulano, vem cá, faltou todo mundo aqui, vem cá cobrir. Nunca se submeta a isso. Isso não está certo, não existe substituto para médium assim. Isso é uma falta de respeito e de estudo. Então, o trabalho mediúnico, ele foi bem antes programado. Olha aqui, ó, previamente estabelecido. Foram 4 as entidades que receberam os benefícios diretos dessa natureza, por intermédio de Otávia e outro médium. Porque o máximo de comunicação que o médium deve dar, mas o máximo estourando são 3. O ideal são 2 comunicações. Há um desgaste psíquico e emocional. Mais do que isso, tem alguma coisa que está errada. O médium está viajando. Ele está se autossugestionando. É impossível isso acontecer. 2, no máximo 3. Aqui foram 4, através de 2 médios. Subentende 2 comunicações para cada um. Em todos os casos, o magnetismo foi empregado em larga escala pelos nossos instrutores, salientando-se o de um pobre negociante que ainda ignorava a própria morte, né? Há esse tipo de comunicações. A criatura nem sabe que morreu e está lá. É doloroso, né?
demonstrando ele certa teimosia em face da verdade. Então, ainda era um espírito comunicante, teimoso, e não queria aceitar que estava desencarnado, né? Um dos orientadores espirituais da condição hierárquica de Alexandre, impondo-lhe sua vontade vigorosa, olha aí, um dos orientadores espirituais da condição hierárquica de Alexandre, impondo-lhe sua vontade vigorosa, fê-lo ver à distância os despojos em decomposição. Ele não queria enxergar, um mentor espiritual, espera lá. O infeliz, examinando o quadro, gritava, é muita dor, gente. Porque ele aqui, ele não estava aceitando, porque dizia, eu estou falando, eu estou me sentindo, eu estou me vendo, eu estou conversando, como é que eu estou morto? Está todo mundo errado, eu estou certo. Não é fácil. Mesmo nós. Mas como que eu estou morto? Eu estou falando, estou conversando, eu estou vendo, estou sentindo. É impossível. Impondo-lhe sua vontade vigorosa, fê-lo então ver a distância. O infeliz, examinando o quadro, gritava lamentosamente, rendendo-se, por fim, à evidência dos fatos. Em todos os serviços, o material plástico, que foi doado, esse material plástico foi doado por quem? O material plástico foi doado por quem? Pelos trabalhadores encarnados, lembra? Pelo médium. Recolhido das emanações dos colaboradores encarnados, satisfez eficientemente. Então, por isso que a gente diz, o trabalho é um ser coletivo e todos ali são de fundamental importância. Não era mobilizado apenas pelos amigos de mais nobre condição, que necessitavam fazer-se visíveis aos comunicantes. Era empregado também na fabricação momentânea de quadros transitórios e de ideias formas, porque lembra, assim, o dialogador diz assim, nós estamos te oferecendo esse copo com água, então nesse momento é plasmado aquele copo ali, e utiliza o material, esse material plástico que ele diz, né? De ideias e formas que agiam beneficamente sobre o ânimo dos infelizes em luta consigo mesmos. Um dos necessitados, que tomara o médio sob forte excitação, quis agredir os componentes da mesa em tarefa de auxílio fraternal. Antes, porém, que pusesse em prática o sinistro desígnio, vi que os técnicos de nosso plano trabalhavam ativos na composição de uma forma sem vida própria, que trouxeram imediatamente, encostando-a no provável agressor. Era um esqueleto de terrível aspecto, que ele contemplou de alto a baixo, pondo-se a tremer, humilhado, esquecendo o triste propósito de ferir benfeitores. Entenderam? Os amigos espirituais pegaram essa matéria plástica e construíram ali, criaram um esqueleto, que o cidadão ficou com muito medo e tirou a ideia de querer agredir as pessoas ali, né? Depois de trabalhos complexos da nossa esfera, terminou a sessão com grandes benefícios para todos. Dentro de mim germinavam novos mundos de pensamento. Os trabalhos havidos para cada caso particular constituíam lições diferentes para a minha alma. E, aturdido pela dilatação da luz que se fazia cada vez mais intensa e viva no meu círculo mental, reconheci que os gênios celestes poderiam trazer o mais belo e eficiente socorro aos espíritos da sombra, que, movidos de piedade e amor, conseguiriam instalar abundantes celeiros de bênçãos junto dos sofredores, mas que, de conformidade com a eterna lei, os necessitados só poderiam receber os divinos benefícios, aí grifa, se estivessem dispostos a aderir por si mesmos aos trabalhos do bem. Porque não tem como existir
uma obrigatoriedade para que alguém seja bom. É impossível, né? Gostoso, né, gente? Muitas lições, né? Você vira aí a beleza séria de um trabalho mediúnico. A ação das trevas começou lá atrás para que a médium não fosse ao trabalho. Lembra disso? Para que ela não fosse ao trabalho. Essa é aquela que o esposo agrediu, estava alcoolizado. Aí o que a espiritualidade nobre foi? Foi até a casa da tia dele, que são trabalhadoras espíritas, levaram a tia e foram essas tias que disseram, imagina, Otávia tem que ir, ela é uma trabalhadora, você pare com isso, nós estaremos com ela. E foi essas tias que conduziram a Otávia. Mas a Otávia também se preparou, buscou um cantinho da casa dela, fez a oração e foi para o trabalho. Ela deu 2 comunicações, uma do Marinho e teve uma outra antes. Quem foi? O Dionísio, que era o trabalhador. E aqui o outro médio deu a comunicação de um comerciante, né, que não aceitava a desencarnação, e deu também a comunicação de um cidadão que queria bagunçar, agredir. E a espiritualidade utilizou esse esqueleto para colocar ali do lado. Então, aqui nós tivemos todo o contexto revelado, tanto o mundo físico quanto o mundo espiritual de uma reunião mediúnica. Alguma pergunta, meus irmãos, ou algum comentário? Foi bom? Ficou claro? E nós finalizamos mais um capítulo, capítulo 17. Agora nós iremos para o capítulo 18, intitulado Obsessão, no nosso próximo encontro. Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página, dar o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? Que é isso que a gente tem que entender. Quando nós estamos do lado oposto, nós temos parceiros. E quando a gente decide mudar de lado, a investida será grande. Porque eles não querem perder esse parceiro. E isso para tudo, para tudo. Isso serve para bebida, cigarro, droga, sexo, maledicência. Tudo que tu possas imaginar, a gente tem parceiro. Então, para eu entender o meu lugar na obra de Deus, eu preciso de luta para eu adquirir valores. É luta, gente. E essa luta é uma luta íntima. Nossa maior luta, a gente sabe, gente, é contra as nossas mazelas, que está dentro da gente, que a gente reluta e não muda, né? A gente tem maior dificuldade. A gente é tão apaixonado pela personalidade que criamos, que a gente acha que a melhor escolha do mundo é essa personalidade. E a gente insiste em conduzi-la, mesmo sabendo que está tudo errado. Ela precisa ser ajustada. Cada um tem que ter seu azeite. O azeite da mãe, ela não tem como passar para ele, não. Ele tem que buscar. Então, a luz, eu não tenho como passar. Conquista moral, ela é intransferível. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar?
ao finalizar, Senhor, esse capítulo, em que tivemos a alegria de acompanhar detalhadamente todo o trabalho da espiritualidade em torno de uma reunião de desobsessão. E não é apenas, mesmo o nosso estudo aqui dentro dessa sociedade espírita, dentro dessa sala, quantos amigos, trabalhadores espirituais também realizando trabalho sobre cada um de nós. Somos espíritas, Senhor, mas ainda não despertamos para a compreensão desse trabalho espiritual. É hora, Jesus, de nós, como espíritas cristãos, despertar, amadurecer, compreender o mundo espiritual, ouvir o testemunho em cada livro e fazermos uma autorreflexão da nossa própria vida e daqueles que Deus, nosso Pai, nos confiou. Ajuda-nos, amor querido, a tirarmos esse véu escuro do orgulho e da vaidade que nos impede de evoluir e de enxergar. Nós te agradecemos por essa oportunidade. Abençoa-nos, Senhor. Nos dê força, nos dê coragem e ajuda-nos a enxergar que o caminho verdadeiro é o caminho que o Senhor nos apresenta. Obrigada, amor querido, e que a tua paz possa nos envolver. E agradecemos a todos os amigos espirituais aqui presentes. Graça de Deus. Que assim seja. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo. Visite nosso site em www.eosmanaus.org. No YouTube, procure o canal EOS Manaus. Participe do nosso grupo no Facebook. No Instagram somos @EOS Manaus. Escute e estude na Rádio Manaus de Estudos Espíritas. Estamos, também, em diversas plataformas de áudio. Procure EOS Manaus, no seu aplicativo preferido. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo.